Vamos então começar aqui a nossa meditação de hoje. Como sempre, eu vou orar aqui rapidinho, então quem puder, feche os olhos. Pai, nós te agradecemos por mais um momento de meditação na sua palavra. Nós pedimos para que o Senhor conduza essa conversa. Nós pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor nos capacite. Me capacite para transmitir a informação, capacite cada um que aqui está para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos sair dessa palavra hoje à noite alimentados por Ti, meu Deus. Nós consagramos esse tempo a Ti em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente. Ó, Maiane está desde o Texas. Gostei de ver. Temos participação aqui. Ah, você tinha? Temos participação aqui do Texas, temos participação também lá da Espanha e tem uma galera aqui do quadradinho, né? Do DF. Bom, gente, na semana passada, para a gente não se alongar muito aqui, a gente falou sobre a Velha Aliança e a gente viu que a Velha Aliança, que é representada pela lei, que foi entregue ao povo por Moisés, ela foi substituída pela Nova Aliança, que agora é o tempo da graça, né? Mas nós também falamos que isso não significa que nós não devemos mais obedecer, né, à lei. Né? A graça não veio relativizar a obediência à lei, mas ela veio possibilitar a obediência, o cumprimento à lei. Porque agora com a graça nós realmente somos transformados, algo que a lei era impossível, né? A lei não possibilitava fazer, a lei não transformava, a graça transforma. Né? Tanto é assim que a gente vê lá em Mateus, Jesus falar, deixa eu ler aqui para vocês, Mateus 5, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até o céu ou a terra passarem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E posteriormente, lá em João, a gente vê também Jesus falar que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, né? E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, se você ama ao Senhor, você obedece os mandamentos. Beleza, com base nisso, eu trouxe uma reflexão para a gente, né? Isso significa que a gente tem que cumprir todos os mandamentos, né? Todas as ordenanças que foram entregues para Moisés, ou por Moisés ao povo, as 613 ordenanças. E aí, né? Só para você ter uma ideia, quando a gente abre algum livro do Pentateuco, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E aqui a gente está falando principalmente de Levítico e Deuteronômio, que é onde você vai achar boa parte dessas normas aí. Se você abrir lá, você vai ver umas coisas muito diferentes. Olha esse exemplo que eu trouxe para vocês. Levítico 19:19. Não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas e não vestirá roupa de diversos estofos misturados. Essa era uma das leis que tinha lá, né? Deixa eu passar para a linguagem moderna. Você não pode criar no mesmo lugar galinha e vaca. Você não pode plantar no mesmo campo milho e feijão. E você não pode usar na sua roupa 2 tecidos diferentes. Então, se você estiver usando aí na sua roupa algodão e... o que mais? Lã? Linho. Algodão e linho. Também não pode. E aí? Se você acabou de descumprir a lei, ficou difícil agora, né? O que você faz? Você vai começar a olhar a etiqueta de toda a roupa que você tem para ver se ela é 100% algodão, 100% poliéster, para não descumprir a lei? Bom, para a gente não confundir essas coisas, a gente vai falar sobre isso nessa noite, tá? Então vamos lá. Para a gente conseguir entender esse tema, nós precisamos iniciar compreendendo uma classificação que é dada pelos teólogos acerca das ordenanças do Antigo Testamento, tá? Eu não quero que você fique muito preso aos nomes das categorias que a gente vai dar aqui. Eu quero que você entenda a lógica por trás dela. Até porque vai ter uma certa divergência, né? Vai ter teólogo que vai chamar de um nome, outro de outro nome. Mas se você entender a lógica por trás, a minha expectativa, pelo menos, é que você vai sair daqui hoje à noite mandando super bem nesse tema, tá bom? Então vamos lá. A gente pode basicamente enquadrar as normas do Antigo Testamento em 3 grandes grupos, tá? Nós temos as civis, nós temos as leis civis, né? As leis cerimoniais e nós temos também as leis morais, tá bom? As leis civis, elas objetivavam regulamentar, então, as relações sociais da sociedade, né? Então, da mesma forma que a gente tem hoje o nosso Código Civil aqui, né, que regulamenta a sociedade, você tinha as leis civis também.
Então elas falavam, por exemplo, da herança, falavam do direito de propriedade, falavam do uso da terra, falavam da escravidão, coisas desse tipo. Tá? Então esse era o primeiro grupo de leis que nós tínhamos, que estão espalhadas ali no Pentateuco. Segundo grupo de leis que a gente tinha são as leis cerimoniais. Tá? Essas leis elas também são chamadas de leis religiosas e elas têm o propósito de direcionar a atenção do povo para Deus. Tá? Então nós podemos enquadrar aqui, por exemplo, as leis que falavam da forma de adoração no templo, os rituais de purificação, de expiação. Então, quando a gente pensa nos sacrifícios de animais, você pecou com tal e tal coisa, então você vai sacrificar uma rolinha. Não, esse pecado ele foi mais grave. Então, para esse pecado, a gente vai ter que sacrificar aqui um cordeirinho. Então, essas normas são normas que a gente chama, então, de cerimoniais. Tá? A gente também vai colocar aqui nas normas cerimoniais algumas subclassificações para facilitar. Tá? Deixa eu só achar aqui uma passagem para vocês. Olha, por exemplo, quando a gente falar para Êxodo 12, tá? Êxodo 12, no versículo 14, ela fala da celebração da Pêssah, né? Que é a Páscoa judaica, né? Quando a gente pensa, então, nessas festas, nesses festivais, que eles faziam referência à obra de Deus com Israel, eles também se enquadram nessa categoria. Quando a gente vai para essa passagem, ela fala o seguinte: esse dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Normalmente, quando você olhar na sua Bíblia, né, uma passagem e falar que é um estatuto, essa palavra estatuto, ela em geral está associada a uma lei cerimonial, tá? Então fica uma dica aí para você, tá? Não conferi todas para ver se é 100%, mas boa parte das vezes é isso, tá bom? E aí desde aquele momento, os judeus passam então a celebrar a Pêssah, né, a Páscoa do Senhor, tá? Na subcategoria das normas, dessas normas cerimoniais, a gente também vai incluir aqui as sacerdotais, que falam, por exemplo, da vestimenta do sacerdote, né? Tal comprimento, tal cor, tal roupa. Nós temos também as leis de alimentação, né? As normas alimentares. Então, você pode comer esse animal é impuro, não pode ser comido. E nós temos também aqui as normas de higiene, né? Algumas dessas leis, elas tinham o propósito de separar, de distinguir quem que era o povo hebreu, né, que depois que sai do Egito viram judeus, né, distinguir esse povo aqui dos povos pagãos, né? Então, esse era um dos objetivos. Mas essas normas, elas também tinham uma finalidade, muitas vezes, de manutenção da saúde, né? Pensa bem, quando o povo sai do Egito, eram 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões de pessoas andando, fazendo necessidade, tudo ali. Você não tinha banheiro, você não tinha um chuveirinho, né? Você não tinha uma roupinha nova para você ficar vestindo. Você imagina como é que era o convívio, né? Naquele tempo. Então, certas normas que foram dadas, elas inclusive tinham a finalidade de impedir doenças. Você imagina se você tivesse porco no arraial. Poderia transmitir uma série de doenças, né? Não só pela alimentação, mas até pelo convívio lá. Então, quando você vai ver normas relacionadas à forma como a mulher devia se portar quando ela estava menstruada, normas que falavam de pessoas que tinham certas doenças, por exemplo, a lepra, que elas deveriam se afastar do arraial, justamente para você evitar a contaminação. Quando você tinha casa que tinha manchas também de lepra, né? Aí você tinha normas falando se essa casa poderia ser adentrada, se não poderia, tinha que fazer a inspeção. Então, tudo isso tinha também essa finalidade de você conseguir fazer a preservação daquele povo enquanto sociedade, né? Tanto que tem muitas pessoas, muitos estudiosos que afirmam que essas normas lá do Pentateuco, elas eram as normas mais avançadas em termos de higiene que você tinha lá naquele tempo, né? Não existia um outro código mais avançado do que esse. Então nós vemos o cuidado, até falou que é amor e cuidado de Deus, né? Exatamente, minha mãe que botou. É fruto do amor e do cuidado de Deus com a sociedade, né? E, inclusive, era necessário que Deus preservasse, né, aquele povo. Porque, lembra, né? A salvação vem primeiro para os judeus e depois para o restante da sociedade. Então, aquele povo, ele tinha que ser um povo separado e preservado, né?
E quando a gente fala de separar das outras nações, é a mesma coisa, né? É a finalidade de você distinguir, saber quem que é um povo, quem que é outro, fazer uma demarcação muito clara entre um povo e outro, né? E finalmente nós vamos então para o terceiro grupo de leis, que são as leis morais ou leis de comportamento. Essas leis, elas vinculavam Israel às leis morais de Deus. Então quando você pensa, por exemplo, não mentir, não desonrar, não dar falso testemunho, esse tipo de norma, né? A gente está falando de normas morais. Elas explicam a forma como uma pessoa deveria se relacionar com as outras pessoas e como ela deveria se relacionar com Deus, tá? Qual que é a grande sacada aqui, a grande chave que você precisa ficar atento em relação a essas normas? Essas leis, elas se baseiam na natureza de Deus, no caráter de Deus, né? E a natureza santa de Deus, ela é o quê? Imutável, né? Se ela é imutável, aquilo que era antes continua sendo hoje. Então, ó, já fica com essa chavezinha ligada aí, que a gente vai usar isso logo mais, tá? Beleza, então essas eram as três grandes categorias, e o descumprimento de normas de qualquer uma dessas três categorias poderia acarretar, né, em algum tipo de punição. Apedrejamento, linchamento, né, enfim, apedrejamento e morte, enfim. Então, às vezes você tinha uma lei civil que era descumprida, que você poderia ter uma penalidade dessa, você poderia ter uma lei moral que era descumprida, que você aplicava isso também, né? Enfim, qualquer uma dessas três categorias de leis, civil, cerimonial ou moral, poderia então, ó, a Paulinha até escreveu nos comentários, obrigado, qualquer uma dessas três categorias poderia então levar a consequências penais, né? Ficou claro até agora? Vocês conseguiram entender bem a distinção entre as três categorias? Porque essa compreensão ela é fundamental para que agora a gente possa falar do que vale e o que não vale lá das normas do Antigo Testamento. Lembrando, para quem chegou atrasado, né, a semana passada a gente falou da graça, né, da aliança da graça, que deu lugar à aliança da lei, que vigia antes, mas que isso não quer dizer que a gente não observa, né, os mandamentos, porque o Senhor Deus, Jesus falou que aquele que me ama observa meus mandamentos. Então, nós estamos vendo aqui de quais mandamentos que ele está falando, né? Então, por isso que eu estou explicando quais são os tipos de leis que nós encontramos no Antigo Testamento. Beleza? Ficou claro? Estão falando aqui que ficou. Então, agora, vamos partir para a compreensão do que você vai aplicar, o que você não vai aplicar, tá? Vamos começar pela lei civil, e nessa lei civil a gente vai aplicar o mesmo raciocínio para as leis penais, né? As leis punitivas, né? Pensa bem, elas foram dadas para Israel porque Israel também era uma nação. Também tinha o seu povo, o seu território, sua cultura, tudo mais, né? Igual a gente tem aqui no Brasil. Hoje no Brasil você tem o Código Civil, você tem o Código Penal, que só vale quando a gente está aqui. Se você viajar para os Estados Unidos, você vai aplicar o Código Civil quando você está lá nos Estados Unidos? Não vai, né? O Código Penal? Também não, vai aplicar o de lá. Então, esse mesmo raciocínio é aplicado em relação a essa categoria das normas civis e das normas penais, ou as normas punitivas, né? Então, assim, como elas foram dadas para Israel enquanto nação, enquanto país, né? Não existia esse conceito de país, mas a ideia é essa, elas não valem mais nos dias de hoje, tá? Então, aquilo que a gente leu lá atrás, né? De você usar roupa de poliéster e lycra. Eu estou usando a roupa aqui que tem lycra e poliéster. Não sei nem se existe com lycra e poliéster, mas eu estou usando. Eu estou descumprindo a lei. Não, pode ficar tranquilo. Não está descumprindo a lei, você não está cometendo pecado. A não ser que você esteja usando uma roupa de lycra, né? Uma roupa muito curta, com pouco pano, que está fazendo o irmão ou a irmã, né? Olhar muito para você com um olhar assim mais de desejo. Aí você vai estar até cometendo um pecado, mas aí não é por causa daquela proibição de você usar dois tecidos, não, é por outro motivo, né? Mas enfim, se você também quiser plantar milho e arroz e feijão, pode plantar, não vai cometer pecado. Se você quiser criar galinha, vaca, boi, tamanduá, tudo junto lá, pode criar também, que você não vai estar descumprindo aquela lei lá do Antigo Testamento. Tá bom? Aliás, assim, você está descumprindo a lei do Antigo Testamento, mas ela não está mais valendo hoje em dia, então pode ficar sossegado. Tá? Tem até uma lei que fala, ó, eu tinha anotado aqui, deixa eu só achar, Deuteronômio 22:4, é um outro exemplo de lei civil, né? Se você vir o jumento que é do teu irmão, né? O jumento do teu irmão não, tá? Não é o seu irmão que é o jumento, não, é o jumento dele, o animal dele, ou o boi do seu irmão caído no caminho, você não pode se desviar dele.
você tem que ajudar a levantar. Então, hoje em dia, se você vê um jumento, um boi lá, tá deitado no caminho, né, tá caído, você não precisa levantar. Se você levantar ou não levantar, não vai fazer diferença em relação ao descumprimento da lei, tá? Beleza. Ficou claro, então, o que acontece em relação às leis civis, né? Vamos para o segundo grupo. O segundo grupo é o das leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais no Antigo Testamento, elas também não são aplicáveis hoje em dia, mas agora a razão é outra, né? Nós entendemos que todas elas foram cumpridas em Cristo. Elas apontavam para Cristo, apontavam para a vinda do Messias, e quando Cristo veio, ele cumpre essa lei, né? Então ele dá o cumprimento perfeito. Tanto é que quando Jesus vira e fala que ele não veio para abrogar a lei, mas para cumprir a lei, em parte também tem relação com isso. Porque muitas leis lá de trás, elas apontavam para Cristo Jesus. Jesus vem, ele executa a lei na sua integridade, né, na sua inteireza, né? Não sei se está certo isso, mas você entendeu. E quando ele faz isso, então ele cumpre a lei, dando então respaldo àquela passagem que a gente leu de Mateus, né? Então, gente, quando a gente lê as cartas do Novo Testamento, em especial se você for lá em Hebreus ou se você for em Gálatas, você vai ver que aquelas cerimônias, elas eram tipo que simbolizavam para Cristo, né? Elas apontavam para a obra da cruz, né? E tendo Jesus vindo, ele aperfeiçoou por completo. Então, por exemplo, sacrifício de animal. Lá no Antigo Testamento, cometia o pecado, tinha que levar o animal para ser morto, né? Para expiação de pecado. Só que olha o que Hebreus fala. Hebreus 10, de 1 a 12, eu não vou ler todos os versículos, eu vou pular alguns para a gente não perder tempo, né? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Mas Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Vamos lá, né? Deixa eu explicar isso aqui direito, né? A lei era sombra de bens futuros, né? Ela não era a imagem exata das coisas. Então eu estou aqui parado, tem uma luz atrás de mim e algum objeto está vindo, alguma pessoa está vindo de trás para frente, né? O que eu vejo primeiro? Eu vejo primeiro a sombra dessa pessoa, né? A sombra desse objeto. Quando eu vejo a sombra, eu não sei exatamente o que está vindo, eu posso fazer uma ideia, né? Se é uma sombra de uma pessoa, eu sei que tem uma pessoa vindo. Se a sombra tem um cabelo, mostra que não tem cabelo longo, por exemplo, eu posso supor que é um homem, mas eu não vou saber quem que está vindo, qual que é a pessoa que está vindo, né? Se tem um outro objeto vindo, muitas vezes eu não consigo distinguir o que é. Então, quando Hebreus fala que a lei é a sombra dos bens futuros, ela está falando justamente isso. Ela é uma sombra, é uma coisa que você sabe que está vindo algo porque eu sei, porque eu estou vendo a sombra. Alguma coisa está vindo na minha direção, mas eu não sei exatamente o que é. Aí Jesus vem. Quando Jesus vem para a Terra, aquilo que era sombra perde importância, porque agora você está vendo Jesus, que era justamente, eu não vou falar a fonte da sombra, a origem da sombra, mas você entendeu, né? Que era justamente aquilo que estava gerando a sombra, né? Então é isso que está falando aqui. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não podia, pelos mesmos sacrifícios, aperfeiçoar os que eles chegam. Porque é impossível que touros e bodes tirem pecado. Então todo ano eles sacrificavam um touro, sacrificavam um bode para expiar pecado, e ainda assim você não estava livre do pecado para sempre, você tinha que sacrificar sempre, né? E aquele touro, aquele bode era uma sombra, era um reflexo do Messias que viria. Quando Jesus veio, ele foi o sacrifício derradeiro, o sacrifício definitivo. Então tá aqui, ó, mas Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, está assentado. Então, é isso que está falando aqui. E a gente, inclusive, corrobora esse entendimento da sombra, né? Que talvez não seja algo muito fácil de entender, lá em Colossenses 2, 16 e 17, que fala assim, ó: portanto, ninguém vos julgue pelo que come, pelo que bebe, por causa dos dias de festa, por causa dos dias de lua nova, dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, o alimento, as festas bíblicas, os shabat, os sábados, tudo isso era uma sombra que foi completada, né, que foi materializada com a vinda de Cristo Jesus, tá?
Então apontavam tudo para Cristo. Lembra que a gente deu o exemplo lá da Pessa, da Páscoa, que a gente falou que é um tipo de lei cerimonial? E que inclusive foi uma ordenança que fosse o estatuto perpétuo? Vamos lá. Olha que coisa, né? Quando a gente vai para Êxodo e a gente lê a passagem que fala da primeira Páscoa, né? Que Deus fala para o povo, eles estavam lá no Egito, estavam em cativeiro. Deus vira e fala, ó, essa semana vai ser festa, vocês vão pegar o cordeiro, vão comer em família, não vai deixar sobrar nada. Se a sua família for muito pequena ou for muito grande para um cordeiro, muito pequeno na verdade, né, para um cordeiro só, e você chama os seus vizinhos aí, come todo mundo junto, né? E aí coloca o sangue no umbral da porta, né? Aí eles fizeram isso e desde então, todo ano, como estatuto perpétuo, os judeus faziam aquele ritual, né, da Pessa. Aí Jesus vem. E Jesus, ele celebra a Páscoa também, né? Um pouquinho antes dele se oferecer por expiação para os nossos pecados, ele senta com os discípulos, ele fala que ele desejava aquele momento, que ele aguardava aquele momento. Vocês estão lembrados? Inclusive, é aquela cena que é retratada, né, por muitos pintores que você vê lá a Santa Ceia, né? É justamente desse momento da Pessa. Eles estão celebrando a Páscoa. E aí, Jesus é morto como libação pelos nossos pecados. E o que a gente lê lá na Bíblia? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho que foi João Batista que falou isso, né? Lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com certeza que foi. Se não foi, você coloca aí no comentário e me corrige, fazendo um favor, né? E olha que coisa. Então, aquele Cordeiro da Páscoa, da Pessa, que foi dado lá atrás para os hebreus, quando eles estavam no Egito, eles apontavam para o Cordeiro definitivo, que era Cristo Jesus. E aquele sangue que foi colocado no umbral da porta, né, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos, ele representava o sangue de Jesus, que nos livra também, né? Olha que coisa preciosa. E o mesmo a gente aplica para as outras festas, para as outras cerimônias. As festas, elas apontam também para eventos futuros. Então a gente vê que a Pessa, ela apontava profeticamente para o sacrifício de Jesus. Então é por isso, mais uma vez, que a gente vê que essas normas cerimoniais, elas são cumpridas em Cristo Jesus. Por isso que hoje em dia a gente não precisa cumprir, no sentido assim, se eu deixar de cumprir, eu estou pecando? Não, eu não estou pecando, né? Não tem problema. Eu celebrar também lá na nossa igreja, tem muita gente aqui lá da igreja, a gente celebra as festas bíblicas, né? Mas a gente celebra porque é um momento de alegria, né? Um momento da gente relembrar o que Deus fez pelo povo, né? Pelo seu povo. E pela fé nós somos filhos de Abraão também, né? Então, é esse o motivo, né? E olha que interessante também. Vamos pensar agora naquela proibição de comer certos tipos de animais, que eram chamados de animais impuros, né? A gente já falou que tinha, em parte, uma relação com evitar a transmissão de doenças, né? Mas olha que coisa. Olha que coisa preciosa. Elas também, essa questão dos alimentos, elas também apontavam para um novo tempo que viria posteriormente, né? Pensa comigo, a salvação, eu já falei isso aqui hoje, ela vem primeiro para quem? Eu pergunto e eu respondo rapidinho, porque eu sei que não dá tempo para vocês escreverem, mas quando eu perguntar, você pode responder aí do seu lado, tá? A salvação, ela vem primeiro para os judeus. Aí eu vou pedir para você puxar da sua memória, se você for bom de Bíblia, se você tem o hábito de ler a Bíblia, a história de Cornélio, né? Quem foi Cornélio? Cornélio foi um centurião romano, né? A palavra de Deus fala que ele era um homem temente a Deus, piedoso, que dava esmolas e que fazia muitas orações. Olha que coisa, né? Ele era tudo isso. Só que ele não era judeu, né? Ele era um romano. E aí, ele está lá no momento dessa, não lembro o que ele está fazendo exatamente, mas o anjo de Deus aparece para ele e fala o quê? Para ele procurar Pedro, que estava lá em Jope, né? Para que Pedro pudesse anunciar Jesus e trazer a salvação para casa dele. Enquanto isso, Pedro está lá em Jope, está lá no terraço da casa dele, está lá na laje fazendo um churrasquinho, tô brincando, não estava fazendo isso não, mas ele estava lá, e aí ele tem uma visão, e ele vê um lençol que é aberto diante dele, e quando ele é aberto tem um monte de animais, inclusive vários animais impuros. E aí Deus vira para Pedro e fala, mata e come. O que Pedro responde? Ele responde, de maneira nenhuma.
não vai entrar na minha boca, nunca a minha boca tocou um animal impuro, nunca. Né? Eu nunca vou comer um animal impuro, não vou fazer isso não. Deus fala 3 vezes para ele matar e comer. As 3 vezes ele responde assim. O que Deus fala para ele? Não faça comum, não tenha por comum aquilo que eu purifiquei. Né? Gente, olha isso aqui. Quando Pedro escuta isso, ele entende que a salvação que primeiro era para os judeus, agora foi aberta para todo mundo. Porque assim que ele tem essa revelação, aparecem, né, os funcionários lá, né, os subordinados do centurião, e aí eles aparecem lá, eles chamam Pedro, conta a história, e aí Pedro se liga, então é isso que quer dizer aquilo ali, ó, que Deus agora estendeu a salvação para todos, né? Jesus já anunciava antes, né, já falava isso antes, aí agora ele entende que Jesus tinha falado, ele vê que Jesus estende para os gentios, né? Então, nós conseguimos ver uma correlação profética com essa questão das normas alimentares, né? E com a questão, inclusive, da salvação. Olha que coisa interessante, né? Porque antes nós tínhamos animais impuros e animais puros. Você podia comer um, não podia comer outro. Antes você tinha a salvação que era para os judeus e estava exclusiva para os judeus. E agora, usando o simbolismo dos animais, Deus vira para Pedro e mostra que ele agora tornou comum, né? Não é mais impuro, né? Que a salvação é para todos. E aí, o que acontece em relação aos alimentos? Né? Antes de eu falar isso, eu vou abrir só um parênteses aqui, né? Olha que coisa interessante. A gente falou que Cornélio era um homem temente a Deus, ele era um homem que orava, que dava esmolas e que era piedoso. Ele era salvo? Porque quando a gente escuta isso, a gente pensa, pô, então ele era salvo, né? Gente, Deus precisou pegar Pedro, quase que pegar Pedro pelos cabelos e jogar lá para a casa de Cornélio, para que Cornélio escutasse de Jesus e fosse alcançado pela salvação. Vocês sacaram? Bota aí, como diz meu apóstolo José, bota a mão no queixo e diga, porque isso aí, se você tiver entendido isso aí que eu falei, a salvação ela é só pela fé em Jesus. E Cornélio é uma grande prova disso, né? Ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele dava esmolas, ele orava, mas ele ainda não era salvo, porque precisava aceitar Jesus como Salvador. Então, beleza, eu vou fechar esse parênteses aqui, que não é o tema de hoje, né? É só porque eu queria dar esse insight aí para você, se você ainda não conhecia, né? Claro, talvez você já tivesse pensado nisso. Mas, enfim, voltando, né, para a história dos animais impuros. Pouco tempo depois disso, a gente tem o Concílio de Jerusalém, né? O que é o Concílio de Jerusalém? Está lá em Atos, né? Lá para o meio de Atos. Depois você procura lá o capítulo exato. O Concílio de Jerusalém ele aconteceu entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, tá? Paulo faz a primeira viagem missionária, ele prega para os gentios, o povo começa a converter, né? A aceitar Jesus. Só que o que está acontecendo enquanto isso ocorre? Você tem os judeus que estavam espalhados, né, ali pela região, os judeus judaizantes. O que é isso? São aqueles judeus que eles queriam virar para esses novos convertidos e falar que, além deles aceitarem Jesus, eles tinham que seguir as práticas lá da Torá, né, do Pentateuco, né, para que eles fossem salvos. Então eles queriam obrigar a circuncisão, né, que é aquele corte no prepúcio, eles queriam ver a questão alimentar, né, enfim, a obediência, aquelas normas da lei do Shabat e tudo mais. E isso começa a causar uma polêmica, né? Então o Concílio de Jerusalém é exatamente a primeira reunião dos teólogos, dos primeiros teólogos ali, né? Então a gente tinha Pedro, a gente tinha Paulo, como eu falei, ele voltou da primeira viagem missionária, antes da segunda ele vai lá para Jerusalém para resolver essa questão, tem Barnabé também e Tiago está lá participando também, tem outros, né? Tem vários lá, mas esses são citados lá na passagem de Atos. E aí eles estão discutindo justamente essa questão. Vem cá, o que a gente vai falar para os gentios? Né? O que a gente vai decidir que é a condição para a salvação? Aí Pedro é muito massa, né? Porque Pedro, ele depois que Jesus é levado aos céus, Pedro
ganha uma ousadia que eu vou te falar, né? E ele começa a chapuletar em cima do povo. Fala, olha, o que vocês estão pensando aqui, né? Eu estou fazendo aqui uma versão atualizada, tá? Então, não era bem com essas palavras, mas o que vocês estão pensando aqui, gente? Deus deu a salvação para eles, Deus mostrou que eles também, Jesus falou que eles agora vão ser alcançados também. A salvação é pela fé e vocês estão querendo impor um jugo que não é necessário, que Deus não impôs. Deus não exigiu nada disso. Vocês estão querendo exigir isso agora deles? Não, está errado. Não pode ser assim, não. E aí, o Tiago concorda com ele também. Enfim, exatamente, ó, vai com sangue no olho, com os dois pés no pescoço. É desse jeito mesmo. Ele chegou mandando ver lá. Falou, não, a gente não vai aceitar isso, não. E aí, o que eles determinam, então? Vamos, então, falar para esse povo que está convertendo agora, que eles vão ter que deixar de lado, então, a impureza sexual, né? Qual que é o termo que eles usam? É a fornicação. Se guardar de alimentos de sangue, do sangue de animal, porque no sangue tem a vida, né? E eles falam também de se abster dos ídolos. Então, são as 3 coisas que eles falam. E só, né? Então, a salvação não é fé mais obediência àquelas leis antigas lá, ao Shabat, às leis cerimoniais, nada disso. É fé, né? E aí você vê que isso que ele fala, inclusive corrobora o que a gente está falando aqui das leis cerimoniais, que elas não valem mais hoje em dia. Então, não falou, você vai ter que fazer isso, aquilo, e não comer animal impuro. Vai ter que fazer isso e circuncidar. Inclusive a circuncisão era uma das coisas que era polêmica naquela época, né? Que eles queriam exigir, e aí foi cortado. Então, a gente vê que essas leis cerimoniais, a gente está colocando nesse mesmo grupo também as leis alimentares, né? As normas de higiene, essas leis, elas foram cumpridas em Cristo Jesus, cumpridas no nosso Messias, e é por isso que hoje em dia nós não precisamos guardar essas normas, né? Se a gente cair na incidência de uma delas, você não vai estar pecando, pode ficar sossegado, tá? Walter, então, o que é que continua válido? Você já matou esses 2 primeiros grupos aí, o terceiro grupo continua válido, as leis morais, né? É por isso que eu falei, guarda bem o que eu vou falar aqui agora, quando eu falei das leis morais, né? Pensa comigo, eu falei que as leis morais elas foram dadas com base na natureza santa de Deus, no caráter de Deus. E nós já sabemos que o caráter de Deus é imutável, não é verdade? Se o caráter de Deus é imutável, faz algum sentido no momento Deus proibir aquilo ali e depois ele permitir? Se aquela lei tem relação com o seu caráter? Não faz, né? É por isso que essas leis, elas continuam valendo pra gente, né? Elas norteiam, elas dão as balizes, né? Daquilo, do comportamento que é esperado de um servo de Cristo, né? De mim, de vocês, né? Então, por exemplo, Deuteronômio 22 fala que se um homem ou uma mulher fossem pegos em adultério, os 2 deveriam morrer, tá? Então a gente vê uma norma de caráter moral, que é a norma que proíbe o adultério, e uma penalidade, né? Uma norma de caráter criminal, aí, punitivo, né? Que é o quê? Ser morto. Aí quando a gente vai lá em Levítico, olha o que fala também, ó, que a pessoa que consultasse necromante, ou seja, que consultasse os mortos, né? Quem faz isso hoje em dia? Os espíritas, né? Essa pessoa deveria ser apedrejada, tá? Isso é uma ordenança dada no Antigo Testamento. Novamente, uma norma de caráter moral, que é essa de você não poder consultar necromante, consultar morto, associada a uma norma punitiva, né? Que é ser apedrejado. Nós já falamos que aquelas leis punitivas elas não valem mais hoje em dia. Então ninguém vai sair aí apedrejando, matando, né? A pessoa que comete adultério, a pessoa que é espírita, a pessoa que incide alguma daquelas normas lá de trás. Mas, como as leis morais continuam valendo, né? Porque dizem respeito à natureza de Deus, ao caráter de Deus, elas seguem sendo pecado. Então, se a pessoa faz isso, comete esse ato, ela está pecando diante do Senhor, tá? Esse que é o entendimento, tá? Olha esse outro exemplo aqui lá de Deuteronômio, tá? Em Deuteronômio 22:5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Ou seja, se o homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem, é uma abominação diante de Deus. Você acha que Deus, que é imutável, vai entender que algo é abominável num determinado momento e no outro momento vai deixar de ser abominável? Claro que não. Então,
essa norma também, que tem um caráter moral, ela continua valendo hoje em dia, né? Isso aqui continua sendo um pecado, né? Então, o que significa pra gente continuar valendo? Significa que continua sendo um pecado hoje em dia. Mas aquela punição, né, de apedrejar, de meter o sarrafo, tudo mais, isso aqui não aplica mais hoje em dia, né? O que acontece é que é pecado diante do Senhor, tá? Deu para entender bem? Conseguiram entender, gente? Essas leis morais, inclusive, elas são reforçadas em inúmeras passagens do Novo Testamento, né? A Lulu mandou que não, botou não. Não deu para entender bem? Se for com dúvida ainda, bota aí para mim, Lulu. Essas leis morais, elas são reforçadas várias vezes no Novo Testamento, né? Quando a gente vê lá Jesus falar, ouvi o que foi dito, não matarás. Eu, porém, digo que é todo aquele, ou que aquele que chamar de raca já está cometendo homicídio. A gente vê Jesus falar, não adulterarás. Você sabe que na lei está escrito não adulterarás, mas eu falo que se você olhar para a mulher, já cometeu adultério, né? Então você vê que aquelas leis, elas continuam valendo, porque elas têm esse caráter moral, né? Essa que é a questão, tá? Ana, me tira uma dúvida sobre serem pegos no adultério, a consequência era a morte, então por que no caso da escrava não? Você fala, quando... Estou tentando entender aqui essa pergunta, Marilinha. Me explica melhor isso aí que você está querendo falar, tá? No caso da escrava, como assim? Se alguém adulterasse com uma escrava, não seria adultério? É isso que você quer saber? Eu vou deixar você completar a pergunta. Se eu não souber a resposta, eu pesquiso depois e te falo aqui, tá bom? Mas então, a gente vê lá no Novo Testamento, né? Quando a gente vê a carta de Paulo, por exemplo, Paulo fala muito claramente, né, da questão, por exemplo, do homossexualismo, na questão da impureza, da idolatria, né? Tudo isso a gente entende que continua sendo uma violação à lei moral do Senhor. Então é um pecado, sim, tá? E a gente vê que as leis morais, elas estão resumidas lá nos 10 mandamentos, né? Então a guarda dos mandamentos, ela permanece. Tem gente que fala, os 10 mandamentos, pode deixar tudo para lá, não vale mais não. Na verdade, a guarda dos mandamentos permanece, porque esses mandamentos, eles têm essa natureza moral. Não quer dizer que a salvação está atrelada à guarda dos 10 mandamentos. Porque nós sabemos que a salvação ela é obra da graça, pela fé. Não é fé mais A, fé mais B. É só graça pela fé, né? Porém, né, nós temos que guardar aqueles mandamentos como uma expressão de gratidão, de obediência, de consagração a Deus, né? Quem fala isso, inclusive, é o Augusto Nicodemos, né? O reverendo Augusto Nicodemos. Ele deixa isso bem claro, né? Tanto é que quando a gente vai lá para tem uma passagem que um jovem fariseu ele vira para Jesus e fala assim: mestre, qual que é o maior dos mandamentos? Qual que é o grande mandamento? O que Jesus vira e fala? O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Porque desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que ele está falando aqui? Ele está dando um grande resumo da forma da gente identificar essas leis morais, né? A gente resume as leis morais justamente nesses 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Vamos fazer um exercício rapidinho aqui nos 10 mandamentos. A gente tem lá, né? Não adorar outros deuses. A gente tem lá, não fazer imagem e escultura. Não usar o nome de Deus em vão. Guardar o sábado. Isso aqui está relacionado com qual desses 2 mandamentos que Jesus falou? Amar a Deus acima de todas as coisas. Aí vamos para o segundo grupo lá, né? Dos 10 mandamentos, do 5º em diante. Nós temos honrar pai e mãe. Nós temos não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, não cobiçará a mulher, o boi, não sei o que, não cobiçar. Isso tem relação com o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Então nós vemos, né? Quem ama o próximo não vai matar, quem ama o próximo não vai adulterar, não vai desonrar, né? Então a gente vê como a gente consegue resumir essas leis morais justamente nessa fala de Jesus, né? De amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu vou abrir um parênteses aqui delicado em relação à guarda do sábado. Eu sei que esse é um tema que dá muito pano para manga, eu sei que esse é um tema complicado, né? Eu não vou entrar muito a fundo nele aqui, mas eu vou só citar para vocês
mais ou menos qual que é o entendimento, tá? Porque alguém pode falar, poxa, mas se você acabou de falar que os 10 mandamentos eles seguem válidos, né? A gente observa, né? E lá tem a guarda do sábado, por que a gente não está guardando o sábado então, hoje em dia, né? Olha só, a maioria dos cristãos, a maioria quase que esmagadora, a gente está excepcionando aqui os adventistas, entende que a guarda hoje em dia não é do sábado, mas do domingo. E ao fazer isso, você não está descumprindo o quarto mandamento, né? Por quê? Esse quarto mandamento de guardar o sábado, ele é um mandamento simbólico e profético. O sábado judaico, ele é o Shabat. Shabat significa descanso, né? Ele se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus é o nosso descanso eterno, né? Jesus até viram no momento lá, quando ele gostava muito de fazer milagre no sábado, para mostrar que ele não estava preso aquele dia específico, né? E ele fala o quê? Que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos ver aqui aquela passagem que a gente leu. Vamos ver novamente, né? Colossenses 2, 16 e 17. Olha só. Deixa eu achar aqui, que já rolar aqui para baixo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias e de festas, ou de luas novas, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. No caso do sábado, há um versículo em que expressamente fala, né, dessa questão do sábado. Então, esse sábado judaico, ele é uma sombra da realidade que é Cristo Jesus, né? E olha que interessante, a partir tem um pessoal que fala que essa mudança do sábado para o domingo, ela aconteceu depois, eu não sei se fala que é no terceiro, no quarto século, teve um concílio, eu não sei se é de Nicéia, não lembro agora o nome específico, né? Mas teve um concílio, tem gente que fala, foi ali que mudaram, isso aí não era para ser assim não. Eu não lembro direito a história certinho, né? Mas tem gente que fala isso. Mas quando você vai ver, na verdade, essa mudança do dia do sábado para o domingo, ela já ocorre na própria Bíblia. A gente já consegue ver isso de forma muito clara, né? Que dia que Jesus ressuscitou? Vou deixar você responder aí. Que dia? Que dia que a gente vê o derramamento de Pentecostes? Que dia? A resposta é domingo, tá? Domingo Jesus ressuscitou, domingo teve derramamento de Pentecostes. Quando João está lá em Patmos, que ele está escrevendo Apocalipse, eu acho que ele fala, por 2 vezes, se eu não me engano, ele fala, no dia do Senhor eu estava aqui, aí eu veio a visão, não sei o quê. Que dia que era esse dia do Senhor? Domingo, né? Então, quando a gente vê, os principais eventos do Novo Testamento, eles acontecem no domingo, tá? Então, a igreja ela passa a se reunir no domingo. Domingo passa a ser o dia do Senhor, né? E não mais o sábado, tá? Então, o sábado, ele está muito mais vinculado à lei cerimonial. E o domingo, ele está vinculado ao cumprimento, ele está mais relacionado ao cumprimento da tipologia que está inserida no quarto mandamento. Então é por isso que hoje em dia, a grande maioria das igrejas cristãs, elas mudaram do sábado para o domingo, né? E a gente não entende que é uma violação do quarto mandamento ao fazer isso, tá? E eu gosto muito de uma fala novamente do Augusto Nicodemos, né? Ele fala assim, que ele não tem problema com quem entenda, né, até por uma questão de consciência, que tem que guardar o sábado. Ele não acha que tem um problema com isso, né? Ele não vê como um pecado, uma falha. Ele acha que tem problema, sim, da pessoa falar que se ela não guardar o sábado, aí é um pecado que é essencial para a salvação. Aliás, é um pecado e essencial para a salvação, né? Que é pior ainda, né? Isso é que ele acha que não é que é um problema, sim. Porque não só não é pecado, como não é essencial para a salvação. Porque a salvação não é fé, mais guardar o sábado, entendeu? Então, a gente inclusive vê isso mais reforçado ainda lá em Romanos. Romanos 14:5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Ou seja paz o vosso árbitro. Se a sua consciência te fala que é sábado, guarda o sábado. Se fala que é domingo, guarda o domingo, né? Mas não é isso que vai ser o problema, entendeu? E para a gente fechar aqui então, né? Tá claro para vocês? Vocês entenderam essa distinção das leis? Para a gente fechar aqui, eu vou trazer aqui um resuminho que o Sproul fala, né? Eu gosto muito do Sproul, ele é muito inteligente, né? Porque infelizmente ele faleceu tem poucos anos, né? Mas sensacional o Sproul. E ele fazia uma classificação um pouquinho diferente. Ele fala assim, ó, você tem leis naturais e você tem leis intencionais, tá? A lei natural, ela diz respeito às leis
que Deus legisla baseado na sua natureza imutável. Então elas são expressão do caráter de Deus, né? As leis naturais, tá? Se Deus deixasse essa lei de lado, ele estaria ferindo a sua própria natureza. Então, quando Deus proíbe a idolatria lá no Antigo Testamento, não tem nenhuma situação em que ele vai aceitar a idolatria, porque ele é puramente santo, né? Se ele aceitasse no Novo Testamento a idolatria, ele estaria negando a sua deidade, a sua divindade. Então, não tem como. Então, é aqui que ele fala que são as leis naturais. Então, a gente está relacionando com quais que a gente falou aqui? Com as morais, né? E as outras leis são as leis intencionais, que é o segundo grupo que o Sproul fala. As leis intencionais são as leis que Deus deu para cumprir uma intenção, um propósito específico, né? Um propósito histórico específico, né? Preparando o mundo para o cumprimento daquelas leis, né? Intencionais na pessoa e obra de Cristo Jesus. Tá? Então é isso, gente. Dessa forma, eu acho que dá para a gente captar bem aí a diferença de cada uma das normas lá dadas por Moisés, da 613, né? E a gente conseguir avaliar o que vale, o que não vale, né? Poder usar isso como norte, né? Mas lembrando que a lei hoje é o amor, né? É o amor que é a lei, né? Justamente a gente falou aqui por quê, né? Ficou claro, gente? Espero que tenha ficado claro. Semana que vem vai ser nossa última aula de 2022, né? Chegamos ao final do ano. E vai ser nossa última aula sobre os atributos de Deus, para depois a gente entrar num tema novo, né? Eu não sei se eu vou dar spoiler, não. A Ingrid pediu spoiler, mas ninguém mais pediu aqui. Eu acho que eu vou deixar vocês na dúvida aí. Deixa eu só ver o que chegou aqui, porque eu vi que fizeram vários comentários. Antes de eu verificar isso, deixa eu só orar aqui e eu leio os comentários, tá bom? Feche seus olhos, o seu olhinho aí e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo meditando na tua palavra, meditando nos teus ensinamentos. Nós te louvamos porque o Senhor sempre tem um alimento novo para cada um de nós, Pai. Nós pedimos para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos direcione em cada passo que nós dermos, Senhor. Abençoe a semana, o resto da semana de cada um que aqui estava, meu Deus. Abençoe cada um que vai assistir essa live posteriormente, Pai. Que o Senhor possa completar o entendimento naquilo que, por minha falha, eu não consegui passar aqui, meu Deus. Porque eu sei que é o Senhor que faz a obra, meu Pai. É o Senhor que capacita, meu Deus. Nós te louvamos por esse tempo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beleza, galera. Nós chegamos ao fim, então, dessa nossa conversa. E, como eu falei, semana que vem tem mais. Tá? A Ingrid colocou aqui, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, pois o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado. Marcos 2, 27, 28. Isso aí, Ingrid. Excelente. Essa passagem, ela resume bem o que a gente falou aqui, né? Da questão do sábado, do Shabat. Beleza, galera. Glória a Deus. Acho que a gente chegou ao fim, né? Tô esquecendo de alguma coisa aqui, gente? Se não tiver... dá só um pequeno spoiler da semana que vem. Gente, semana que vem ainda é o tema dos atributos, né? Tem mais um pequeno atributo pra gente falar. E a gente depois... E a gente vai fazer só um fechamentozinho. E aí em janeiro... O que eu tô pensando para janeiro aqui, né? Janeiro normalmente é um tempo em que a gente começa... a gente faz aquelas resoluções de ano novo, né? Que a gente determina um monte de coisa que vai fazer. Eu sei que tem muita gente que vai botar como propósito aí ler a Bíblia, né? Já deveria ler a Bíblia sempre, né? Mas eu sei que tem gente que não chega na virada do ano e fala, não, dessa vez vai. Né? Eu sei que para aqueles que são mais ferrenhos, né? Mais assíduos, a pessoa já fala, não, dessa vez eu vou ler 2 vezes, ou então eu vou ler uma vez ela inteira, depois vou ler mais 2 vezes o Novo Testamento, enfim... E eu sei que para quem não tem o hábito de ler a Bíblia, às vezes ela fica muito confusa, né? Porque os livros eles não têm uma ordem cronológica, as coisas se misturam, as histórias elas muitas vezes elas são mais confusas mesmo. Então a ideia é trazer aqui uma visão geral, né? Uma visão mais de helicóptero, né? De cima para baixo da floresta da Bíblia, né? Então a gente vai passar rapidamente pelo Antigo Testamento, né? Dando só uma contextualizada, né? Depois a gente vai falar do período intertestamentário, né? Como é que estava aquele movimento político, histórico, geográfico lá, quando o Messias veio, e vai falar também do Novo Testamento, né? Uma visão geral do que está na Palavra de Deus, porque eu acho que com isso a gente consegue ter uma clareza maior para a gente poder até encontrar um ânimo diferente aí, ficar mais empolgado para ler a Palavra de Deus. Então, é isso que a gente vai fazer em janeiro, né?
eu estou imaginando aqui que a gente vai usar umas 3 semanas para fazer isso, né? Eu estou pensando pelo menos uma para o Antigo Testamento, uma para o Intertestamentário e uma para o Novo. Mas talvez a gente passe aí 2 dias no Antigo, porque é muita coisa para falar, né? Deixa eu ver aqui o que estão colocando. Eu gosto de indicar, começar a ler sempre pelo Evangelho de Mateus, eu de João, glória a Deus, ou algo prático como de Tiago. Eu gosto muito de começar pelos Evangelhos, né? Quando é uma pessoa que não tem hábito, começar pelos Evangelhos é sempre maravilhoso, né? Começar pela obra de Jesus, antes de ir lá para o Antigo Testamento, que eu sei que o Antigo Testamento é mais pesado, né? E é isso aí, gente. Depois a gente vê o que a gente vai fazer a partir de fevereiro, né? No final de janeiro aí, depois desses 3, 4 encontros. E vamos que vamos, né? Vou liberar vocês, que já tá tarde. Muito obrigado aos que ficaram até o final. Espero que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham aprendido. E na semana que vem tem mais. Valeu, gente. Beijo no coração de cada um. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.